Estamos de volta, amigo assinante da Terceira Via TV, com o seu programa de esportes, o Esporte Via. Agora, falando sobre os times da região. O Goytacás começou a semana trabalhando a parte tática da equipe visando o segundo turno do estadual. O técnico Júlio Marinho pediu para que a diretoria consiga um amistoso para o próximo sábado, para dar mais ritmo de jogo ao time. Meu caro Ailton Júnior, que hoje divide a bancada aqui comigo, tá certo o Júlio Marinho, né? Ele quer movimentar a equipe. É verdade, porque o time fez a última partida contra o Mesquita e só vem treinando a parte física e apenas a parte tática. Mas uma coisa é você treinar, sabe, Luiz, com os jogadores. Você pegar o time reserva, já sabe todas as jogadas que vão acontecer. Aí você não testa nem o ataque, nem a defesa. Com o caso de um amistoso, você não sabe o que a defesa adversária pode fazer e nem um ataque. Por isso que ele está pedindo que a diretoria consiga esse tipo de jogo para o próximo sábado, que já que no dia 1º, quando começa o segundo turno, já tem um amistoso marcado contra a seleção de Cardoso Moreira, lá em Cardoso Moreira. E veja você que não é um adversário assim que o Goytacás possa avaliar o seu potencial. Não dá nem para fazer frente, né? Que é uma seleção que vai ser com jogadores que às vezes não estão jogando em time nenhum, são pessoas, até são jogadores das equipes de juniores da região que vai enfrentar o Goytacás. Não é um sparring ideal para o Goytacás, que precisa testar o seu time com uma equipe muito mais forte. Agora me diz uma coisa, Ailton. Há um chinês treinando no Goytacás? É verdade, tem um chinês treinando no Goytacás, segundo o técnico Júlio Marinho, serve mais para marketing, né? Mas vai avaliar a condição do jogador para saber se ele vai ter condições ou não de atuar pelo Goytacás na Série B do campeonato. O jogador, por incrível que pareça, está inscrito na federação e, se quiser, o Goytacás pode utilizá-lo em qualquer partida do campeonato estadual. Sei. Esse é realmente uma jogada de marketing. Sim, sem dúvida. Agora, ele está participando de coletivos e tudo mais? Já começou a trabalhar o lado técnico e tático com o Júlio Marinho e, naturalmente, que no caso de hoje à tarde, quando começa um trabalho técnico-tático, ele vai ser aproveitado pelo técnico Júlio Marinho e no coletivo, naturalmente, que ele vai participar com os outros jogadores do Goytacás. Agora, na sua opinião, o Goytacás, a gente sabe que vai enfrentar os times do seu grupo, da sua chave. Uhum. Será mais difícil, na sua opinião, do que no primeiro turno? Eu acredito que sim, que será muito mais difícil, porque ele vai pegar o América, vai pegar a Portuguesa, vai pegar outros clubes que pontuaram bem e quase chegaram à frente do Goytacás nesse turno. Então, vai ser muito mais difícil. Mas quem quer ser campeão ou quem quer chegar à primeira divisão não tem que olhar adversários, e sim partir para dentro, ganhar dentro de casa e conseguir alguns pontos fora para conseguir a classificação. Nem pensar em empatar ou perder ponto dentro de casa. Dentro de casa não pode. Eu sempre digo que empate dentro de casa não é um ponto que ganha, são dois que perdem. Sem dúvida. E o ponto que perdeu contra a Cabo Friense está fazendo falta. Fez falta no último jogo. Exatamente. Poderia estar numa situação melhor quando foi disputar a partida com o Mesquita. Poderia estar na frente da Portuguesa e, vencendo, o Mesquita estaria na semifinal, o que não aconteceu. E o americano? O americano já continua trabalhando firme e forte, visando o amistoso que acontece na quarta-feira contra o Paduano. O americano que perdeu na última sexta-feira para a equipe do Cardoso Moreira por 1-0, mas mesmo assim o treinador André Pimpolho gostou da movimentação, porque o time começa a assimilar aquilo que ele quer mostrar durante a competição. Os jogadores já começaram a assimilar o trabalho. E nada melhor do que um amistoso. No primeiro turno, ele acabou vencendo do São João da Barra, valendo os 3 pontos, e também venceu o Paduano, vencendo os 3 pontos, garantindo os 3 pontos no primeiro turno. Nesse segundo turno, não enfrenta essas duas equipes, mas naturalmente que vai correr atrás para tentar mostrar a capacidade do americano. E uma responsabilidade muito grande para o André Pimpolho. Por quê? O americano estava buscando outro treinador e os jogadores foram até ao Luciano Viana e o César Gama pediram para que ele fosse efetivado como treinador da equipe. Muito bem. Agora eu pergunto a você, quanto ao americano, no que diz respeito às suas possibilidades nesse segundo turno, vai ser Taça Copacabana. Isso. E tal, eu pergunto a você, porque vai enfrentar também adversários bem difíceis,
É o América de Três Rios, né? Sem dúvida. Ele está na chave dele, Cabo Friense. Sim, são clubes que realmente, a Cabo Friense, que acabou vencendo o América, que já está na final da Taça Santos Dumont, é um fortíssimo candidato contra o americano e, naturalmente, que vai tentar complicar. O americano precisa também fazer a lição de casa, vencer seus jogos em casa, porque perdeu pontos, muitos pontos dentro de casa. E aí, quando você perde ponto de casa, você tem que tentar tirar a forra no jogo de fora, e às vezes é complicado. Então tem que, primeiro, fazer os 3 pontos dentro de casa e buscar 1 ou 3 pontos nos jogos fora de casa. Perdeu, inclusive, a última partida, né, para o Sampaio Corrêa por 2-0. E com chance de classificar. Se ele vence o Sampaio Corrêa, ele estaria brigando com o time da Cabo Friense para saber quem chegaria à semifinal. Ia ver quem tinha mais saldo de gols para poder chegar à tão sonhada semifinal. O americano acabou perdendo o jogo e perdeu a chance de chegar à semifinal. E a Cabo Friense, que estava em 6º lugar, conseguiu chegar em 2º, perdendo apenas por Bom Sucesso, que ficou em 1º com 17 pontos. Agora a Cabo Friense tomou um impulso muito grande depois do jogo com o Goitacás aqui. Sem dúvidas. Começou na reta final. E no crescente, chegou, né, numa situação interessante e agora venceu o América fora de casa, 2-0. O Jefferson, goleiro, que já jogou pelo americano, fez uma partida maravilhosa, defendeu tudo que poderia se esperar dele, né? Defendeu um pênalti e aí garantiu a vitória da Cabo Friense, que agora tem a semana cheia, como se diz, só vai jogar no próximo sábado contra o vencedor de Bom Sucesso e Portuguesa. No caso, Bom Sucesso ou Portuguesa, qualquer um que chegar vai ser no Rio de Janeiro, porque a Cabo Friense não consegue ter mais pontos que ele. Então, jogando contra Portuguesa ou Bom Sucesso, a final vai ser no Rio de Janeiro. Bom, o time do americano realizou um amistoso no final de semana, no último fim de semana, contra São João da Barra, e perdeu no seu estádio para o São João da Barra. Isso, por 1-0. Por 1-0. No segundo turno agora, nessa taça Copacabana. Né? Não, Corcovado. O americano vai continuar jogando com seus portões fechados? Olha, até... Há alguma movimentação no sentido de... algum entendimento com o Corpo de Bombeiros? Olha, olha só, eu conversei na última quinta-feira com o presidente César Gama. O presidente César Gama falou que ele entrou com toda a documentação no Rio de Janeiro e que no dia de hoje, né, ia tentar ir ao Rio de Janeiro, ou no mais tardar amanhã, quarta-feira, para tentar resolver esta situação. Por que isso? Porque ainda não veio ninguém do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro fazer a vistoria nas arquibancadas. É certo que, se for com portões abertos, a parte da social vai ficar fechada. É certo. Só onde a arquibancada é que vai estar aberta. O americano correndo atrás. Eu acredito que não consiga até o dia 1º. Apesar de que o americano só vai jogar no dia 4, em casa, contra o Serra Macaense. E aí teria mais uma semana ou mais alguns dias para tentar fazer com que o bombeiro possa vir em Campos e avaliar as obras feitas no estádio Godofredo Cruz. Apenas confirmando para a torcida alvinegra, o primeiro jogo do americano vai ser fora de campo? Fora de casa contra o Barra da Tijuca no dia 1º de maio. O que não é uma pedreira. Não é uma pedreira, mas o Barra da Tijuca tem Dodô, tem o Tuta, né? São jogadores experientes e que depois que chegaram o time deu uma levantada e que pode fazer a diferença pela experiência contra a equipe do americano. Bom, vamos falar então de São João da Barra, né? O São João da Barra que também já começa a se preparar. São João da Barra que jogou contra o americano, o técnico Edson Souza, quer agora trabalhar mais a posse de bola, a saída com velocidade do time, porque ele achou que no primeiro turno do campeonato o time pecou muito nesses 2 fundamentos. E falta uma semana só. E falta praticamente uma semana, já que o time vai estrear contra a equipe do Angra dos Reis, fora de casa também no dia 1º. O único que vai jogar só na segunda rodada é o Goitacás, que folga na primeira rodada. Então, ele vai trabalhar a posse de bola, a saída rápida e principalmente também trabalhar, fazer com que o time possa jogar dentro de casa bem. Um pedido que ele fez ao presidente Daniel Machado é que o jogo do São João da Barra seja no mesmo horário dos outros, ou seja, ao invés das 18 horas, passar o jogo para as 15 horas. E, segundo ele, quando o time jogava às 18 horas e o resultado era desfavorável ao São João da Barra, ou seja, quando os adversários venciam,
chegava uma pressão muito grande do time ter que vencer a partida para continuar pontuando. E a pressão era muito grande em cima dos jogadores. Jogando às 3 horas, ou seja, às 15, no mesmo horário, essa pressão iria diminuir. Já seria um problema psicológico. Então, foi um pedido que o treinador fez, e aí o presidente Daniel Machado tem que ir à federação pedir para passar o jogo das 18 para as 15 horas, para ser nesse horário. E por isso que ele está trabalhando a posse de bola e a saída rápida para o contra-ataque do time do São João da Barra. O São Joanense, eu acho que não pude contar nem com o Rondinelli em quase jogo nenhum. O Rondinelli teve uma contratura na coxa, já retornou ao trabalho, foi um dos jogadores que mais vem falando com o elenco, porque pela experiência, e disse que é hora do time do São João da Barra buscar o resultado dentro de casa e não deixar o resultado fugir, como aconteceu nas últimas partidas, perdendo para o Bom Sucesso quando tinha chance ainda de classificação, perdendo para o América de Três Rios, acabou perdendo para o Americano, que era um jogo daqui da região. Então, jogos que não podia perder ponto. E vai enfrentar Goitacás, vai enfrentar a Portuguesa, vai enfrentar o América, e a situação é mais complicada agora também para o São João da Barra. E queira ou não, apesar de ser um jogador veterano, andado, o Rondinelli faz falta. Sim, faz falta, porque no jogo que nós tivemos a oportunidade de ver contra o Bom Sucesso, houve várias faltas na intermediária e na entrada da área, que para o Rondinelli é meio gol. E para o torcedor do São João da Barra e para o time, até o fator psicológico de que bater a falta já anima o jogador de ousar mais, de tentar conseguir fazer a jogada como tem que ser feita. O que não aconteceu no jogo contra o Bom Sucesso, e por isso que o time acabou também não realizando uma boa partida e acabou perdendo por 1-0. Isso sem falar no Canhão, né? Sem contar no Canhão, que batendo falta igual a ele no campeonato, difícil de encontrar. Pois é. Vamos falar de outro time da região, que é o Serra Macaense, que apresentou um técnico novo aí. É verdade, é o Paulo Henrique Filho, que é o filho do Paulo Henrique, jogador, ex-jogador de futebol, treinador do América de Três Rios. Foi ponta esquerda do Flamengo, chegou a jogar como titular, né? É verdade. Nas categorias de base. Isso. Andou jogando um pouquinho no time de cima e foi campeão. Foi como campeão. Treinador, né? Foi campeão da Copinha. Da Copa de São Paulo. Da Copa de São e Paulo. Juniores. E Juniores. Foi o auxiliar do Andrade, do campeonato, que o Flamengo ganhou em 2009. Que até hoje não se sabe por que foi demitido o Andrade. Não sabe se foi demitido. E mais, é um treinador vencedor, e agora ele espera fazer com que o Serra Macaense possa conseguir os resultados positivos e chegar à tão sonhada primeira divisão hoje. Por exemplo, o filho do Paulo Henrique, ele também é daquela região. Sim, todos eles ali. Daquela área de Quissamã, por ali, e tanto ele quanto o pai. Então, são muito queridos naquela área, né? É verdade. E vai dar uma tranquilidade a mais para o time, já que é um treinador vencedor, e aí fica muito mais fácil de trabalhar. Apesar de que vai trabalhar pela primeira vez como treinador e não como auxiliar do time profissional, que até então só trabalhava com as categorias de base como treinador. Vamos embora. Vamos embora, está na hora, né? Está na hora. Olha, a todos muito obrigado pelo carinho da audiência e estaremos de volta amanhã. Um bom feriado para todos.